E aí, pessoal, tudo bem? Bom, então a gente vai falar desse jogo maravilhoso que é Hellblade. O Fábio me mandou essa recomendação. Esse jogo tava R$ 8 na Steam. Ah, e assim, como eu gastei uma puta grana na Black Friday e tô feliz pra caramba com os jogos que eu comprei, inclusive a gente vai falar disso em vídeos posteriores. Eu falei, cara, acabei de comprar Cyberpunk, entre outros jogos. Não tô afim de outro jogo de campanha. Mas aí na descrição ele falou: olha, contrataram especialistas da área de saúde mental para desenvolver o personagem e para causar uma experiência de uma pessoa com transtornos psicóticos. E aí eu já me interessei. Eu falei, opa, vamos jogar com a minha irmã, vamos jogar com a sister e buildar o personagem. E eu vou dar alguns poucos spoilers aqui. Cara, que jogo sensacional. Deus, por um lado, o mundo que a gente vive é uma merda, porque a gente tá o tempo inteiro prestes a se explodir e tá todo mundo cagando pra criança morrer de sede. Aí eu tô com problemas pessoais e de saúde, vou ter que fazer cirurgia. O mero fato de ter que tomar uma anestesia geral, por menor que seja o risco disso, faz a gente pensar sobre a vida, faz a gente pensar sobre testamentos e que bosta que é simplesmente perceber que nada daquilo que você constrói, acumula, junta, nada disso importa quando você começa a pensar na morte. E a única coisa que importa é o que você vive de fato. E eu vivo dizendo para vocês que cada cérebro, cada pessoa é um universo único a ser explorado. E tem determinados universos que a gente simplesmente ignora porque eles não estão dentro daquele espectro considerado normal. Então a gente costuma dizer que a pessoa está vivendo o mundo do jeito errado e a gente ignora o universo dessas pessoas. Tô bem filosófico e entendo que isso é uma divagação, tá? Hellblade, ele te dá a oportunidade de experienciar um pouco como é a vida do esquizofrênico. E quanto mais você entender o que é esquizofrenia, mais você vai achar esse jogo a coisa mais fantástica do mundo. Eu ia terminar esse jogo pra compartilhar a experiência com vocês, pra não vir falar besteira do jogo que eu não terminei de jogar. Eu tô. Eu sei que eu não percorri nem 15, 20% do que tem a ser percorrido, mas eu não aguentei e vim aqui. Por quê? Porque esse é um jogo que eu não quero jogar pra lembrar depois e falar, nossa, como foi legal. Esse jogo eu não vou jogar nos meus dias ruins, nos meus dias de baixa energia, porque ele tem que ser usufruído. Então eu tô esperando momentos em que eu tô bem, em que eu consigo curtir, em que eu consigo me desligar e falar, caralho, que viagem, que brisa. Parece que eu usei Dorga e tô curtindo aqui uma viagem com a energia do jeito que ela tem que estar e quem acompanha os vídeos de depressão aí entende o que eu tô falando. E cara, que jogo foda. Porque você vê assim, o que familiares de esquizofrênicos eles têm dificuldade de lidar recorrentemente da briga, os familiares brigam, maltrata o paciente, aí o paciente fica revoltado porque ninguém entende, ele se sente perseguido, aí na brisa ele se sente perseguido, aí ele tem medo do familiar, do ente querido, porque ele já escutou determinadas ameaças reais de cobrança, de compreensão da realidade. E aí aqui o que que você tem? Você tem a protagonista e ela tem alucinações auditivas o tempo inteiro. E ela está completamente aprisionada nessa busca por tentar resolver esse enigma que nem ela sabe direito o que é. E que pra mim, eu posso estar completamente enganado porque eu não joguei nem 20% do jogo ainda. O problema é mais dela com ela mesma do que com o mundo exterior. Então, não que não hajam inimigos a serem combatidos, mas até agora eu não encontrei nenhum que não fosse uma alucinação visual. Esse jogo, ele não é para você testar suas habilidades de Soul-like, do quanto você é bom no controle. Embora eu tenha recebido um depoimento de um dos meus alunos que eu recomendei esse jogo para um monte de gente, né?
E ele falou, tem uma tecnologia legal, que se você é noob contra o mob, o nível de dificuldade dele é muito baixo, mas se você começa a soltar combos, se você demonstra que você tem habilidade com seus likes e usa todos os recursos que ele tem, aí o computador ele fica mais difícil e ele oferece mais desafio. Eu não sei se isso é verdade, mas nos primeiros combates eu fiquei hitando o botão e passei. E dessa vez eu comecei a dar combos e sequências, desvios e defesas. E aí, assim, eu não sei se é porque o jogo progrediu, mas eu fui atacado por mais de um personagem simultaneamente e eles me deram combos que foram mais difíceis de sobreviver. Ainda assim, esse jogo não é sobre isso. Você não vai ver esse jogo como, meu Deus, eu vou testar, mostrar pra vocês o como eu sou gamer e o quanto eu não sou um smasher, o quanto eu manjo das estratégias, das técnicas de mexer no controle. Não. Isso é um filme longo a ser vivido pra você se colocar no lugar do personagem. E aí, eu arruinei recentemente um jogo que o João me recomendou, que foi Little Nightmares. E aí eu falei, não, vou ser esperto e vou jogar no YouTube porque eu quero estudar chinês e economizo tempo. Arruinei o jogo porque assistir é diferente de jogar. Então, com esse Hellblade, eu falei, não vou arruinar a jogabilidade, eu vou jogar, só que eu quero a experiência acima do, meu Deus, como eu sou capaz de resolver puzzles. E aí quando tem algum quebra-cabeça que me enche o saco, aí eu vou lá no YouTube, jogo, vejo pra onde que eu tenho que ir e vou e resolvo. Mas eu tô tendo em primeira mão a experiência de escutar os diálogos e ter as alucinações e isso daqui, essa menina, ela tá muito além da minha irmã. Porque a minha irmã, ela tem somente alucinações auditivas e essa personagem aqui, ela tem muitas alucinações visuais. E aí é interessante porque você se perde no personagem, você se perde no jogo, mas eu não consigo deixar de jogar esse jogo imaginando a mim, partindo do princípio que esse personagem aqui é minha irmã, eu não consigo jogar isso daqui sem imaginar eu mesmo olhando para essa personagem de fora e vendo o que ela tá fazendo. Já que grande parte daquilo que ela está enxergando não é real, e mesmo assim ela se prende em becos sem saída, em que ela entra em desespero, porque ela não consegue não prestar atenção, pelo menos eu não consigo não prestar atenção nos diálogos que estão acontecendo. Então eu ando e eu escuto essas vozes. Tá vendo que eu baixei o volume, mas talvez dê pra ouvir. E essas vozes, elas fazem comentários a respeito do seu comportamento. Olha lá, ela tá com medo. Olha lá, ela vai fugir. Olha lá, ela não vai conseguir. Olha lá, vai dar ruim isso daí, vai dar merda. E vai dar acidente isso daí. Se eu fosse você, eu não abria essa porta. Se fosse você, eu não dava pra lá. Você não tem competência pra fazer isso. Então, esses sussurros, eles ficam o tempo inteiro te puxando pra baixo. E, ao mesmo tempo em que, às vezes, aquilo que eles dizem, eles são importantes pro desenrolar da história. E é interessante que a gente que está jogando o jogo, a gente sabe que isso são alucinações aditivas, mas se você tenta entrar um pouco mais no personagem, você percebe o quanto é indissociável as vozes, não de você, mas do ambiente onde você está. E aí eu quero compartilhar com vocês uma fala maravilhosa que eu dei print aqui. Peraí que eu preciso achar. Hum, Cadê, gente? Peraí, achei. E eu tô velho e eu preciso dar zoom aqui, porque senão eu não enxergo. Droga, tô estragando o vídeo. E ela fala, quando When Darkness Speaks, quando a escuridão fala, ela muda absolutamente tudo. E ela transforma o seu lar numa terra desconhecida e estrangeira. E ela transforma os amados em estranhos. E aí, o exílio, ele faz sentido quando você percebe que você nunca esteve no seu lar em primeiro lugar. E aí, assim, desculpa se vocês não estão preparados para escutar sobre esquizofrenia. Antes de eu fazer cirurgia, vai ter um vídeo pesado sobre esquizofrenia. Minha irmã nunca teve um lar. Depois de ter surtado, e minha irmã surtou com 23 anos, e isso já fazem 23 anos, porque agora ela tá com 46, acho que é isso. A minha irmã nunca teve um lar. Não um lar onde ela pudesse ter segurança, não um lar onde ela não fosse atormentada, não um lar onde ela pudesse se esconder das ameaças.
E, e eu entendo isso de que quando a escuridão vem, ou seja, quando ela entra em surto, aí ela e com a medicação isso está controlado, mas imagina a minha irmã sem medicação, você não reconhece mais o lugar onde você está e você não reconhece mais as pessoas, porque essa personagem aqui, eu não vi nenhum personagem real até agora, mas ela projeta, ela pode muito bem projetar alucinações visuais em pessoas de verdade. E aí, aquelas pessoas que você ama e em que você confia, tudo bem que você confia no seu irmão, mas uma vez que você está em surto, né, que The Darkness Speaks, que a escuridão fala, você não reconhece seu irmão como seu irmão, mas você começa a escutar um monte de alucinações, elas querem o seu mal, elas querem te atacar, elas querem te matar. Por isso que em vários vídeos em que eu falo sobre esquizofrenia, eu digo aqui, e agora especialistas super famosos e celebridades, eles falam muito melhor do que eu, o esquizofrênico ele não ataca porque ele é mau, ele não ataca porque ele quer o mal, ele não ataca porque ele é um psicopata e quer machucar e quer fazer sofrer. Ele ataca de medo, porque ele te enxerga como uma ameaça. Acontece com pacientes avançados de Alzheimer também, que ele reconhece como ameaça e ele fica agressivo. Geralmente, essa agressividade é um medo selvagem, infantil, descontrolado do desconhecido. E aí, quando você consegue passar segurança para a pessoa, ela dá uma relaxada e ela deixa de ser uma ameaça. Só que o que eu percebo, muitas pessoas coitadas, por falta de experiência, elas falam assim: eu sou seu irmão, eu sou seu irmão, eu sou seu irmão, não tá vendo aqui? E aí a pessoa, de repente, ela olha, e aí essa alucinação visual, ela desaparece, e aí ela vê o irmão de fato. E aí baixa uma calma, em você eu confio, você eu sei que não vai me machucar, você eu entendo. E aí a pessoa fala: tá bom, você entendeu agora que sou eu, e que não tem mais ninguém aqui, e que eu não vou te machucar, e a pessoa fala: entendi. Não significa que no dia seguinte, ou que daqui 10 minutos, ou que daqui 2 minutos, não significa que daqui 30 segundos não possa vir uma outra alucinação e te transformar em outra coisa novamente. Então, não é como se o esquizofrênico ele tivesse a capacidade de entender racionalmente que você é uma pessoa e que a alucinação é uma alucinação. Porque se houvesse essa capacidade de discernimento, a doença não existiria. O cérebro da pessoa não seria doente se ela tivesse essa capacidade de discernimento. E é sensacional o quanto esse jogo ele consegue emular, não dessa forma, não nesse ponto, mas por exemplo, às vezes a minha irmã ela se perde e ela não consegue resolver problemas absurdamente simples. Eu vou criar uma situação, isso não aconteceu de verdade, mas só para vocês entenderem, eu vou criar um exemplo simples que dá para vocês entenderem inúmeras outras situações. A minha irmã pode estar extremamente nervosa porque ela tem, sei lá, uma fruta e não tem uma faca. Pensa numa fruta aí que não dá pra comer sem faca. Eu não consigo pensar agora. Né? Meu Deus, eu não consigo, não dá. E aí olha para um lado, olha para o outro, olha em volta e pensa. E aí você olha para a cara dela e fala assim: você tá vendo essa faca aqui? Não serve? E aí ela, de repente, é como se alguma coisa mudasse imediatamente na paisagem e ela falasse: ah, é, é. E aí, quem não conhece esquizofrenia vai achar que aquela percepção do paciente naquele momento é capaz de solucionar todas as posteriores crises que eventualmente ela venha a ter. Olha, eu vou te ensinar uma coisa, paciente de esquizofrenia. Isso daqui é uma faca, então quando você quiser cortar a fruta, você corta. Você entendeu? Não é simples desse jeito. Porque você pode simplesmente olhar para a faca e não enxergar, e por conta das alucinações e por conta do seu estado de confusão mental, você olhar para uma tarefa simples e não conseguir a solução a ela. E ter que pedir ajuda. E aí, quando você pede ajuda, a pessoa fala, faz assim. E aí a pessoa percebe e fala, ah, tá bom. Primeiro ela tem um questionamento, ela questiona a realidade, ela vê que é óbvio, ela passa a acreditar naquilo e aí ela vai lá e faz. Partindo para uma coisa mais espacial, é como se a passagem estivesse na sua frente e você não enxerga a passagem simplesmente porque você enxerga, sei lá, um muro e aí você acha que você está preso e que você não tem para onde ir, você entra em desespero. Quando de repente uma simples mudança de perspectiva faz você perceber que não tinha muro nenhum ali, que você está livre. Então, o esquizofrênico ele pode se sentir preso estando livre e ele pode se sentir ameaçado estando sozinho.
E esse jogo, ele é maravilhoso e nesse jogo, em inúmeras fases, em inúmeras partes, você vai se ver perdido, tendo que acessar determinado território. Você sabe que para abrir aquele portão você tem que acessar aquela região mais alta. Você não consegue acessar essa região mais alta e de repente, quando você passa por um ponto específico, você vê que tem uma passagem ali. Mas se você anda para o lado aqui, essa passagem se fecha. Então, se eu voltar lá agora, essa passagem não vai estar lá. Simplesmente porque eu não dei a volta completa no portal e vindo por aqui, agora essa passagem não se fecha mais. E aí você fala, cara, que jogo otário. Então é só isso, é olhar por dentro do portal. Às vezes não tem esse portal, às vezes você tem que olhar para um lugar, às vezes você tem que olhar para determinado lugar e você começa a enxergar uma coisa que simplesmente não existia ali. E é muito simples, é muito fácil, é muito óbvio resolver, porque qual a dificuldade de você passar pela ponte, entrar ali naquela passagem e seguir para a próxima parte do jogo? Não tem dificuldade. E aí, assim, eu acho que esse jogo é uma delícia para quem conhece o transtorno, para quem conhece esquizofrênicos e precisa lidar com eles, porque você vê que não é frescura da pessoa, não é má vontade de enxergar a coisa, é uma condição do cérebro da pessoa que impede que ela veja o óbvio e que ela encontre soluções para uma coisa que é muito simples. E isso acontece o tempo inteiro quando você menos espera. E esse jogo ele é sensacional pelo fato dele. Você não pode escolher quando o surto vem. Determinados portais você ativa para escutar a mensagem que ele tem para você, mas a imensa maioria das vozes elas vêm nos momentos mais confusos da história e nos momentos em que você está sob maior risco. Então é interessante porque tem uma fase muito marcante desse jogo que começa a spawnar gente querendo me bater e aí as vozes elas começam a se intensificar ainda mais naquele momento em que ele tem que se defender fisicamente de agressões e você tem que processar as mensagens de mais de uma pessoa que estão falando com você e que estão conversando entre si. E a minha irmã, ela me relata muito isso. Tem vozes de pessoas muito más que conversam com ela. Raramente tem uma voz boazinha que conversa com ela, mas isso é muito raro. E ela tem que ficar de espectadora de conversas alheias. E essas conversas geralmente são sobre ela, são para colocá-la sobre ameaça, são para colocá-la sobre perigo. E ela tem que lidar com tudo isso. E aí eu imagino que num grau mais alto, em que não só ela tem que escutar todas essas vozes, ela tem uma alucinação visual que ataca, como seria uma pessoa real do lado dessa pessoa, olhando pra cara dela e falando, porra, para de ser otário, você não tá vendo que só tem eu e você aqui, não? E esse jogo, ele é maravilhoso para ser usado de exemplo para ente querido que está com um paciente recém-surtado e que não consegue admitir a natureza da doença ainda. Porque aí você fala, cara, oi, tá vendo? A gente está sozinho, só tá eu e você nesse quarto. É muito fácil, é muito simples e é muito óbvio, mas quando a pessoa ela enxerga de verdade as alucinações visuais raras, principalmente com medicação, e quando ela está sobre surto psicótico, escutando um monte de vozes ao mesmo tempo, a sua voz é só mais uma. Então, coisas que eu usava com a minha irmã. Eu falava, você está escutando muitas vozes, quantas pessoas você está vendo? Se você só está vendo a mim, então eu sou de verdade e todas as outras vozes são de mentira. Você entende racionalmente isso? Entendo. Então para de prestar atenção no que elas estão falando. E aí era inútil, porque as vozes eram muito mais altas, mais abundantes, mais agressivas e faziam ela sentir mais medo do que eu fazia ela sentir medo. Isso talvez explique os primeiros vídeos da playlist de esquizofrenia em que eu quase choro quando eu digo foi muito difícil para eu conseguir ser a alucinação alfa para poder acalmar a minha irmã. E eu acho que eu já amadureci um pouco, porque eu tenho medo de falar sobre esquizofrenia e vocês acharem que eu sou um guru com a receita para cuidar do ente querido de vocês e o negócio não é simples desse jeito, você tem que consultar o psiquiatra mesmo. Esse jogo é maravilhoso e talvez eu demore muito para zerar esse jogo. Não é porque a carga emocional dele faz eu me sentir deprimido e faz eu querer parar, não. Eu tô louco para jogar esse jogo. Não tem problema nenhum com todas as coisas que podem dar gatilho para quem não tá conformado ainda com seu ente querido. Isso daqui, zero. Tenho zero medo de espírito, zero medo de alucinação.
eu não fico com medo, eu fico fascinado, encantado com a maneira como eles conseguiram reproduzir não digo, mas criar isso num personagem dentro do jogo. Só que eu vou jogar esse jogo quando eu estiver bem. Lembra aquele papo de depressão sobre conseguir enxergar cores? Quando eu estiver conseguindo enxergar cores, aí eu vou jogar esse jogo. Talvez isso demore muito, principalmente nesse momento pré-operatório e pós-separação, que tá muito doloroso e que tá muito intenso. E aí toda vez que eu vier jogar, eu vou tentar compartilhar essa história com vocês, é, ansioso para que isso daqui seja útil o suficiente para vocês entenderem um pouco mais de esquizofrenia, caso vocês tenham interesse, ou simplesmente conseguirem identificar a grandiosidade desse jogo. Porque se você olhar que você pagou caro, eu paguei R$ 8 na promoção, mas imaginando que alguém pode ter pago caro para um jogo que você anda para cá e não enxerga nada, e anda para cá e enxerga uma passagem só porque tem um portal, você pode falar, puta que pariu, mas que jogo besta, mas que jogo tonto, eu vou jogar LOL. É porque você não entendeu, não entrou no espírito da coisa, do quanto eles estão tentando recriar a maneira como um esquizofrênico experiencia a realidade do universo dele. Talvez esteja completamente enganado, não li nada sobre os desenvolvedores, sobre os criadores do jogo. Eu só acho que ela é uma experiência que vale muito a pena ser vivida. Fica a dica aí para vocês. Espero que vocês gostem. Um grande abraço.